Olá a todos, é um grande prazer recebê-los aqui no dia de hoje para poder participar desse momento de compartilhamento dos dados da pesquisa, com a visão das escolas, de como elas estão se organizando para volta às aulas. Para estar comigo nesse momento, eu convidei duas pessoas muito especiais, que são aí companheiras de trabalho de longa data, a professora doutora Maria Alice Carraturi, que hoje é diretora de conteúdo do Bet Educar e que vem acompanhando aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, muito de perto essa discussão e acredito que tem uma grande contribuição a fazer. Ela está comigo em São Paulo, nós duas estamos em São Paulo. E a professora doutora Alexandra Okada, que é professora e pesquisadora na Universidade Aberta da Inglaterra, que hoje está em Londres, mas também que já fez parte aqui do grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, e que vai contribuir conosco com uma visão internacional, mostrando para nós, nos trazendo ideias de como é que esse momento está se organizando na Europa, principalmente. Essa pesquisa ela foi conduzida durante os meses de maio e junho. Foi um trabalho intenso de divulgação dessa oportunidade de participação, fizemos por meio das redes sociais e também por meio dos nossos parceiros de projetos aqui no Instituto Crescer. Um deles que teve uma contribuição muito importante é o Instituto EDP, no qual ele tem uma atuação. Nós estamos com um projeto que pega muito a região norte do Brasil, o que ajudou que a gente também tivesse a visão de pessoas que vivem nessa região. Bom, vou então agora compartilhar com vocês uma apresentação. Essa apresentação também está disponível, vocês verão que tem um link em toda a apresentação, que eu vou passar várias vezes, para que vocês possam copiá-lo e ter acesso posteriormente, e no final da apresentação eu repito esse link para vocês poderem então baixar esse PowerPoint e depois ver com mais tranquilidade os dados que foram coletados. Essa pesquisa também ela saiu hoje no Estadão, depois quem quiser eu compartilho o link, com uma leitura bem interessante desses dados. Então, Maria Alice, Alexandra, sejam bem-vindas. Eu vou começar apresentando. Nós estamos organizados para ter 3 blocos. Os 2 primeiros blocos eu conversarei somente com a Alice e com a Alexandra, e o terceiro bloco, então, dependendo do nosso tempo, eu vou, então, trazer as perguntas que vocês fizerem via chat. Também gostaria de informar que esse webinar ele está sendo gravado e nós depois vamos disponibilizar no YouTube para quem que porventura não teve a oportunidade de acompanhar nesse momento, possa também depois fazer acompanhar a posteriori. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me ajudaram nessa pesquisa, depois para fazer a organização dos dados e a interpretação desses dados, a Denise Oliveira e o Ivan Pontello. Então, gostaria muito de agradecer esses 2 colaboradores que vêm acompanhando de perto esse trabalho, que foi muito relevante a atuação deles na organização desses dados. Bom, estamos aqui, né, já apresentei a doutora Alexandra Okada e a doutora Maria Alice Carraturi, e agora, então, vamos ao primeiro bloco de apresentação dos resultados, que ele foca mais numa visão geral do que nós tivemos como resposta das pessoas que participaram desse processo. Nós tivemos, no total, 1.367 educadores que estiveram envolvidos nessa pesquisa. A grande maioria, 74%, são da rede pública de ensino. A grande maioria também são professores, 78%, mas nós também tivemos a presença de coordenadores pedagógicos e gestores escolares.
E a grande maioria dos respondentes também está focada na educação básica, 68%, apesar que nós temos aí representante também dos outros graus de ensino. É bem interessante ver, como eu disse, a gente tem aí todo o Brasil, representantes de todo o Brasil participaram, com uma maior presença em São Paulo, por conta de nós estarmos, o Instituto Crescer ter sede aqui, e nossa atuação ser muito forte aqui. Então, a gente tem 61% dos respondentes que são da região Sudeste, mas nós também temos uma participação importante da região Sul, com 14%, e a região Nordeste, com 16%. Numa visão geral, o que a gente tem, que é bem interessante? A primeira pergunta que a gente fez é como você e sua equipe acreditam que será o novo normal para a sua instituição? A gente tem aí mais da metade, um pouco mais da metade dos respondentes, 55,5%, que ainda não tem ideia de como seguirão, ainda não estão conseguindo olhar para isso. E somente 32,9% que já conseguem dimensionar, já conseguem sinalizar que vão fazer a oferta do ensino semipresencial e o rodízio entre os alunos. Isso tudo tem a ver com essas outras informações que a gente tem aí para vocês. Nós temos, quando a gente pergunta o que os professores, como é que eles estão organizados nesse momento, a gente tem 81% que, de alguma forma, está correndo atrás em busca de soluções. E bem interessante também, e bem preocupante, é que somente 10%, 10,8% dos professores afirmam que se sentem preparados para trabalhar no formato online. É um grupo muito pequeno de pessoas que está se sentindo mais tranquilo nesse momento. E 14% é o grupo que está parado, anestesiado, esperando para ver o que vai acontecer. Então, a grande maioria está nesse momento realmente correndo atrás. O que se reflete também no geral da instituição. Como que está, né, a organização da sua instituição? 50,7% estão tentando resolver o hoje. Então, estão focados no hoje, e quando a gente olha o outro gráfico relacionado à infraestrutura, a gente vê que 67,9% está fazendo investimentos para dar conta desse novo normal. Então, fica muito claro por aqui que a gente está ainda no olho do furacão. As pessoas ainda estão buscando investir em tecnologia, os professores ainda estão tentando correr atrás, e o olhar ainda dessas pessoas é para o hoje, é resolver o que tem hoje. Mas, de alguma forma, a gente já vê um resultado interessante no aspecto educacional. Algo que a gente vem almejando já há bastante tempo, que é uma revisão curricular, a gente vê que essa está sendo uma oportunidade. Nós temos aí 51,6% dos respondentes dizendo que farão ou já estão fazendo uma revisão do currículo, buscando focar em aspectos essenciais. E, para minha surpresa, a gente tem 32,5% que decidiu focar menos no currículo e mais no desenvolvimento das competências e habilidades, focar mais no desenvolvimento das competências e habilidades. Então, isso é muito interessante. A gente tem aí quase 80% das pessoas, de alguma forma, revisitando o trabalho que já vinha sendo feito. Em relação à avaliação, também é bem interessante, porque a gente tem 63,9% que estão experimentando novas formas de avaliação. Agora, a gente também tem um grupo importante, quase um terço, que ainda está aguardando o retorno às aulas para decidir como é que vai seguir. E somente 4% dizendo que vai manter as estratégias que já estavam previstas. Então, de alguma forma, as pessoas estão revisitando o currículo, elas estão repensando os processos avaliativos, o que também traz um novo olhar para a educação, um novo olhar que a gente já vinha pedindo há bastante tempo. Nós perguntamos a eles também sobre se as práticas pedagógicas organizadas durante a oferta da educação remota, se elas estão
como é que isso se reflete no futuro? E a gente percebe para 60,8% que esse momento está sendo um fator propulsor para um repensar pedagógico. Então, está criando essa oportunidade que a gente tanto almejava. E somente 36% ainda não consegue avaliar se algo dessa experiência permanecerá após pandemia, e um número muito pequeno acredita que essas práticas irão morrer junto com o término da pandemia. Outra pergunta que foi feita é: você acredita que esse momento está contribuindo para que os professores adquiram competências digitais? Essa resposta foi dada por 89,5%. Então, de alguma forma, houve uma aceleração no processo aí de alfabetização digital dos professores, o que é bem interessante. E um grupo muito pequeno de pessoas não tem opinião formada ou acredita que não está contribuindo para que eles adquiram competências digitais. Outra pergunta que foi feita é se você acredita que essa experiência que estamos vivenciando está acelerando o processo de inovação educacional. Isso aparece para 60,1% das pessoas. Nós temos 17% que ainda não têm uma opinião formada, nós temos 18,4% que acha que esse processo desestabilizou um processo de inovação que já vinha avançando, e nós temos 6,5% que acredita que não colaborou. Então, assim, tem aspectos positivos que aparecem muito forte nessa pesquisa. E aí, perguntado a eles, como é que eles veem sobre se os professores vão continuar utilizando esses recursos e essas estratégias no pós-pandemia. Nós temos que 56,8%, mais da metade das pessoas, acredita que sim, que os professores verão mais valor nas tecnologias digitais para o fazer pedagógico, só que daí a gente tem um grupo de 47,2% que diz que sim, mas que se não houver um investimento contínuo daqui para frente na formação dos professores, isso vai acabar caindo de alguma forma no esquecimento. Então, também é um dado bem interessante. Alguns dados ainda gerais, que eu acho que vale a pena compartilhar. Nós temos 46,8% dos respondentes de instituições privadas que afirmam que terão a oferta do ensino semipresencial e rodízio entre os alunos, o que é bem diferente da visão dos professores da área pública, que 53,9% dos respondentes não têm ideia de como seguirão ainda. Outro aspecto interessante é que a gente vê que nós vimos que é um grupo muito pequeno de professores que se sentem preparados para poder trabalhar no formato online, e quando a gente olha por perfil, por grau de ensino, a gente percebe que o grupo que se sente um pouco melhor preparado são os professores que estão no ensino superior, que é 19%, e o grupo que se sente menos preparado são os professores que atuam na educação não formal, que é 30%. Outro dado interessante é que 48% dos que ainda estão tentando resolver o hoje, né, estão ainda no olho do furacão, acreditam que continuarão trabalhando somente à distância no futuro. E 45% dessas pessoas que estão no olho do furacão, que funcionarão da mesma forma que funcionavam antes da pandemia. Mais alguns dados também ainda relacionados a uma visão geral. Tanto as escolas públicas quanto as privadas estão investindo na revisão do currículo, ou seja, a gente tem um pouco mais de 50% na privada e quase aí 50% na pública, que estão revisitando o currículo e buscando focar no essencial. E nós temos ainda, o que me chamou muito a atenção e achei bem interessante, nós temos quase aí 1/3, tanto na escola pública quanto privada, que estão buscando focar mais no desenvolvimento de competências e habilidades, que não estão tão preocupados com o currículo e já estão olhando mais para esses aspectos. E por último, nós temos que 69% dos que ainda estão tentando resolver o hoje, de novo, os que estão no olho do furacão, não têm ideia de como seguirão, né, relacionado ao currículo,
E quando a gente olha para o grupo que já está planejando amanhã, que é o grupo que está mais avançado, a gente vê que 32% deles decidiram focar mais nas competências socioemocionais e 37% em rever o currículo e focar em aspectos essenciais. Então, esse é... Ah, não, ainda tem mais um slide, né? Esse é o último. Nós temos também relacionado à avaliação que 63% dos que estão tentando resolver o hoje, novamente, né, o pessoal que está no olho do furacão, vão esperar o retorno às aulas para decidir o que farão sobre a avaliação, então ainda estão muito indecisos relacionados a esse aspecto. E quando a gente olha para os que estão planejando amanhã, a gente tem que 46% deles se sentem preparados para trabalhar no formato online. Quando a gente faz esse recorte por perfil de grupo, a gente vê que esse grupo que depois a gente vai ver mais para frente, que está mais, que eu estou chamando os que estão na vanguarda, eles já se sentem mais preparados para trabalhar online. Nós temos relacionado ao grupo que está mais pensando no planejar amanhã, é o grupo de gestores, e acredito que sim, que seja esse o papel deles, enquanto os professores, 48% deles, estão focados em resolver o hoje. E por último, a gente tem 76% dos que estão tentando resolver o hoje, acreditam que as práticas pedagógicas organizadas durante a educação remota morrerão junto com o término da pandemia. Bom, esse é o primeiro bloco aí de uma visão geral. Eu vou abrir agora para Maria Alice e para Alexandra, começando pela Maria Alice. E eu queria, a pergunta que eu tenho para elas nesse momento é assim, quando a gente olha os resultados e vemos que mais da metade dos respondentes não conseguem imaginar como seguirão e que estão mais focados em resolver o hoje, qual que vocês acreditam que pode ser o impacto dessa situação, desse retrato, em curto e médio prazo? Deixa eu só descompartilhar aqui minha tela para a Alice poder... Então. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Luciana. São muito instigantes as respostas e essa pesquisa. Eu acho que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo significa todo mundo mesmo, né? Significa o mundo inteiro. E eu acho que essa pesquisa ela foi pega, né, num determinado momento, e esse momento, eu costumo dizer que, assim, que essa pandemia tem algumas fases. Então, a primeira fase é do desespero. Desespero significa, o que nós vamos fazer agora? Então, acho que todo mundo foi pego pelo desespero. Acho que tem um segundo momento que é, vamos fazer, e aí foi para funcionar aquilo que é conhecido, então significa como é que a gente transfere para o online a sala de aula, que é esse o conhecido. E tem um terceiro momento que eu penso que foi exatamente no momento que você fez a pesquisa, que era assim, como é que a gente planeja isso agora? Então, passou o momento do desespero, passou o momento de fazer do jeito que der, agora a gente precisa parar para pensar e planejar. Então, esse é um momento extremamente importante, e aí por isso que a gente percebe que metade dos respondentes não sabe o que vai acontecer ou espera ver o que vai acontecer. Eu acho que agora a gente está num quarto momento, talvez, né, que que agora as pessoas estão pensando como voltar. Aí a gente percebe que no mundo inteiro os protocolos têm surgido, inclusive no Brasil, para protocolos de educação infantil, protocolos da educação pública, protocolos das instituições privadas. Então, agora a preocupação é como voltar. Então, a gente parou de pensar um pouquinho como fazer o online, agora a gente começou a pensar nesses protocolos de volta. E eu acho que daqui para frente a gente vai começar a pensar nesse futuro, né? Como é que vai ser a educação no futuro, no pós-pandemia? Então, acho que são algumas fases, e a fase ela pode passar em um mês ou pode passar em uma semana. Então, a gente ainda, cada dia, a gente tem uma novidade, cada dia tem uma preocupação e tem um grande desafio pela frente. Eu acho que essa pandemia fez com que a educação, de fato, se repensasse,
E mais interessante, ela comete erros que 20 anos atrás a gente já cometeu, né? E que é justamente esse, de você transferir para o online aquilo que é feito ao presencial. Então, a sua pergunta vem, né, dos impactos disso a curto e a médio prazo. Então, acho que a curto prazo, o impacto foi esse desespero de fazer o que foi possível e começar a planejar essas ações online ou as ações à distância, não necessariamente só o online, né? Porque a gente sabe que não só no Brasil, mas em quase todos os países do mundo, existe uma população de 25%, 30% que não tem acesso a equipamento, não tem acesso à rede. Então, de alguma maneira, é alguma forma remota ou alguma forma de educação à distância, né? E surgiu foi cunhado essa nova subcategoria dizendo do ensino remoto emergencial. Entretanto, eu entendo que esse período já passou, né? Que foi o momento do desespero e de buscar alguma solução para isso. Então, acho que a curto prazo foi justamente esse grande impacto de buscar uma solução muito rápida, ou que a escola ou a rede já tivessem, ou que fosse muito fácil de ser alcançada para resolver uma situação emergencial. E a médio prazo, então, a gente está, o curto, o médio e o longo prazo, ele está acontecendo em 4 meses, né? Então, eu diria que, assim, o segundo momento, então, com esse planejamento, o que você começou a olhar? O currículo e a avaliação, como apareceu aí, né? Currículo, por quê? Porque a preocupação das famílias, das escolas e da própria sociedade é, e agora? Como é que as crianças vão aprender, né? Como é que vai aprender aquilo que foi planejado para o ano? E aí essa preocupação é bastante legítima, porque todo mundo percebeu que não é fácil e não vai ser possível cumprir todo o currículo que foi planejado para o ano de 2020. A avaliação, então, ela vem nesse bojo, porque também acho que é uma preocupação bastante legítima de toda a sociedade saber se as crianças estão ou não estão aprendendo nessa modalidade, nessa nova modalidade, né? Mas mais importante do que fazer prova ou exame, ou saber se a criança está de fato aprendendo ou não, é preciso de fato repensar o que seja avaliação, e principalmente nesse momento, e o que é currículo também nesse momento. Então, eu acho que alguns trabalhos têm sido feitos em direção a isso. Por exemplo, o Instituto Reona, ele fez o mapa de foco, ou seja, quais são as aprendizagens essenciais que são pré-requisitos para novas aprendizagens. Então, essas precisam ser trabalhadas ainda nesse ano. Mas, como você mesma disse também, é preciso olhar quais as competências e habilidades que essa modalidade proporciona e que não é possível ser feito na educação presencial. Então, que vem ao encontro das competências do século XXI, que é a flexibilidade, que é a resiliência, que é a autodisciplina, que é a comunicação e que é o compartilhamento. As crianças e os jovens, eles são muito mais afeitos a compartilhar e a fazer trabalhos e desenvolver conhecimento de forma conjunta, muito mais do que os adultos que vieram de uma escola mais competitiva. Então, agora seria o momento da gente desenvolver essas outras competências e com um objetivo, que não é só desenvolver a competência por desenvolver, mas o objetivo seria fazer com que essas crianças, esses jovens, atingissem autonomia intelectual, porque eles estão muito mais sozinhos, então por isso eles precisam estar muito mais focados, precisam estar muito mais autodisciplinados e precisam ter uma rotina de aprendizagem. E isso vai depender muito mais deles agora do que um professor que fique o tempo todo, ou o tempo da escola, puxando, né, para ver se eles leram, se eles fizeram, se eles não fizeram. Agora, é como se a gente estivesse atribuindo uma corresponsabilidade para com os alunos, para com a sua aprendizagem. E, além do currículo e da avaliação, eu queria chamar a atenção para 2 itens que não apareceram aí, mas que são de extrema relevância, pelo menos no meu ponto de vista, que é a própria metodologia desta modalidade, que ela não apareceu,
Eu acho que a gente precisa olhar o que está acontecendo no mundo, ver quais as metodologias são afeitas a esse tipo de modalidade e começar a usar ela da melhor forma possível. E a metodologia, ela também prevê um sistema de avaliação. Então, a gente não pode separar nunca o que é metodologia do que é avaliação, porque esses dois aspectos do ensino, né, eles precisam estar vinculados, porque a gente precisa saber se, por esta metodologia, esse aluno está aprendendo, se não, a gente precisa ver qual é o estilo de aprendizagem desse aluno e proporcionar um ensino e uma aprendizagem melhorado, né? Então, acho que agora é o momento que o professor, ele sai desse lugar de transmissor de conhecimento e passa a ser um designer de aprendizagem, porque ele vai traçar muito mais os caminhos de aprendizagem desse aluno, acompanhar, monitorar, mas ele vai fazer esse planejamento de desenvolvimento junto. Então, acho que muda muita coisa com essa pandemia, que nos assusta, né, claro, mas que também faz com que a gente reflita que educação nós temos, nós queremos e para onde queremos ir. Né? Muito legal, Alice, essa tua reflexão, traz aspectos extremamente importantes, que não é só uma questão de currículo, mas de metodologia e atrelada à avaliação, porque são novos ambientes, novos espaços que merecem um novo olhar, mas é muito bacana ver que, de alguma forma, já está se abrindo, né, para novas oportunidades. Agora eu queria escutar, então, a Alexandra, como é que ela vem desse processo. Essa é a realidade do Brasil, Alexandra, nós ainda estamos no olho do furacão, e eu queria saber como é que você vê isso, esse impacto a curto e a médio prazo. Bom, boa noite para todos e todas. Eu queria agradecer esse convite. E primeiro, eu gostaria de destacar a importância de iniciativas como esta do Instituto Crescer. Então, este é um momento que estamos vendo várias pesquisas sendo, então, preparadas, desenvolvidas e os resultados. E o mais importante é ouvir a voz dos educadores, inclusive dos estudantes que estão vivendo esse momento. Então, eu gostaria de destacar primeiro a importância desse instrumento para criar a oportunidade de toda a comunidade educacional de refletir. Para quem respondeu a isso, mais da metade, 55%, que não sabe o que fazer, e eu acho um dado muito importante e deve ser visto como de forma positiva, porque é o ponto de estar ciente e de se mover em busca de uma resposta. E um processo que você não está sozinho. Saber que uma grande metade tem a mesma necessidade é um momento, então, de troca, de parceria. Então, por isso é que eu vejo que um instrumento de pesquisa como esse, ele gera reflexão, ele gera esse momento de análise que deve ser compartilhada e discutida, né, com todos, e a discussão de possibilidades. Então, voltando aí para a questão, né, sobre o impacto de curto e médio prazo, eu vejo um ponto muito importante, né, que esse processo ele tem que ser realizado em conjunto, principalmente porque a comunidade educacional ela está inserida num sistema muito maior. Então, é um sistema econômico, político, então, na verdade, todos esses fatores, eles afetam o sistema educacional, inclusive a própria saúde, né? Então, os protocolos que foi muito bem colocado pela Maria Alice, eles estão sendo muito bem implantados aqui no Reino Unido, porque existe aí a proposta muito clara, né, e comprometida do próprio governo, tanto a nível local, né, municipal, e até mesmo em todas as regiões aqui do Reino Unido, de estar aí cuidando da população, dos educadores, das famílias, e controlando, monitorando, para que esses números não passem, né, do esperado.
Então, é muito importante, até vai ter os próximos blocos, eu posso contar um pouco do que está acontecendo aqui, mas a curto prazo, a parceria entre esses diversos atores, os gestores, os professores, os pais dos alunos, e principalmente os pesquisadores, né, para compreender mais o que está acontecendo, é sine qua non, fundamental. Então, aqui, eu até coloco muito nesse grupo do a curto prazo, o que está acontecendo? Existe aí uma grande preocupação, não só em relação a como, aos efeitos das escolas estarem fechadas, porque isso realmente propiciou aí um certo delay, um atraso, né, na própria questão do currículo. Mas existe aí uma grande preocupação em relação à desigualdade, porque realmente isso é uma questão que já é assim um dado que está aparecendo nas pesquisas e no próprio retorno, né? Porque em junho foi o período que as escolas voltaram aqui na Inglaterra. Existe, assim, uma dificuldade maior das crianças, principalmente as vulneráveis, que não tinham tanto acesso às tecnologias, e principalmente a questão de como trabalhar com essas diferenças, né? Tendo uma sala de aula que ainda não está 100% com todo mundo participando do processo. Então, o professor aqui ele tem que se dividir entre auxiliar quem retornou de forma híbrida, apenas parcialmente, 2 ou 3 dias por semana, e quem está em casa fazendo que os pais optaram por um estudo com eles, né, por medidas de segurança. Então, é uma situação muito complicada, ainda a curto prazo, com várias variáveis. A médio prazo, né, voltando aí para a questão, e pensando um pouco na realidade do Brasil, é muito importante que nós pensamos aí considerar os dados e o contexto de cada escola e cada região. Por quê? O Brasil tem aí um grande número de evasão, principalmente no ensino médio. Então, esse número pode aumentar. A desigualdade também é um fator fundamental e que é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo. Estados Unidos, eles já estão olhando para isso. E a questão do próprio atraso e a importância da retenção, como manter esses estudantes que sofreram com vários problemas, perda de parentes, crianças e famílias que vivenciaram aí dificuldades com desemprego. Enfim, são variáveis que vão afetar, sim, a performance dos estudantes e que os educadores vão ter que reconsiderar e buscar aí pedagogias diferenciadas. Bom, então é isso, o que eu tenho para dizer agora nesse bloco. Muito bom, Alexandra, você trouxe um aspecto que acho que dá um bom gancho para o próximo bloco, que é a questão da infraestrutura e o seu impacto no fazer pedagógico. Eu, quando fui analisar os dados da pesquisa, eu achei interessante fazer esse recorte por vários motivos. Olha esses dados que interessante. A gente tem aí que a grande maioria das instituições estão fazendo investimentos para dar conta do novo normal. Isso é uma realidade, tanto na área pública, com 67,9% das escolas públicas fazendo investimentos, e 57,7% das privadas também fazendo investimento. Mas quando a gente olha o quanto a escola já está preparada, o quanto que ela já tem a infraestrutura adequada, a gente vê que há um gap muito grande entre a área pública e privada, porque somente 17,7% da rede pública estão preparadas para suportar esse momento e atual e pós-pandemia, contra 36,2% que é a realidade da rede privada. Então, há um gap muito grande, o que reflete nessa desigualdade que você estava trazendo. Relacionado à infra, quem considera, o grupo que considera que
tem a infra mais adequada é o grupo do ensino superior. E talvez até porque o ensino superior já vinha tendo uma realidade de educação à distância. Seguido, e os que menos, que foi uma surpresa para mim, que dizem não estar preparados, é o ensino técnico, que eu imaginei também que tivesse uma infraestrutura melhor, até por conta de muitos cursos serem voltados à área de tecnologia. Um outro dado também, nós temos 70% dos respondentes que acreditam não ser necessário investimento em infraestrutura, não tem ideia de como seguirão, contra 37% dos que já têm a infraestrutura preparada. Então, o grupo que já tem a infraestrutura preparada já está com o olhar lá para frente, enquanto o grupo que está ainda não, fazendo investimentos ainda está mais perdido. Isso fica muito mais claro nesse slide. Eu busquei fazer uma leitura separando por instituições que consideram que estão preparadas para esse momento em matéria de infraestrutura, instituições que estão fazendo investimento nesse momento, que são as verdes, e instituições que não acreditam ser necessários novos investimentos nesse momento, que não vão fazer investimentos. Aqui fica muito claro a diferença entre elas. Quem já está preparado, tem um olhar muito mais positivo sobre esse processo do que aqueles que não vão fazer, daqueles que ainda estão fazendo investimentos ou daqueles que não vão fazer investimentos. A gente vê, por exemplo, na visão dos respondentes, a questão da revisão curricular. 55% de quem está preparado está fazendo revisão curricular, contra 32% dos que não estão fazendo investimentos, não têm essa infraestrutura e não estão fazendo investimento nesse momento. A gente acreditam que acelerou o processo de inovação, também a gente tem aí uma diferença significativa, terão visto mais valor nas TICs, os professores terão visto mais valor nas TICs para fazer pedagógico, também é quase o dobro, né? As práticas pedagógicas estão sendo um fator propulsor para um repensar pedagógico, também a gente tem mais que o dobro dessa visão de positividade. Olha, e interessantíssimo, as instituições que já têm a infra, 45% delas já estão planejando amanhã, contra 13% das que não estão fazendo investimento nesse momento. E também isso se reflete na experimentação para novas formas de avaliação. A gente também tem aí uma diferença significativa. Quando a gente olha para os aspectos da pesquisa que são mais assim negativos, vamos dizer, mas nós temos aí o inverso, né? Aí a gente tem todo o percentual, ele está maior para as instituições que não têm essa infra e não estão fazendo investimentos nesse momento do que aquelas que estão preparadas. Então, olha só, não tem ideia de como seguirão, somente 37% das instituições preparadas para o momento atual dizem que não têm ideia de como seguirão, contra 70% das que não estão fazendo investimentos e não estão preparadas. Relacionado ao quanto os professores se sentem preparados para trabalhar online, 23% das instituições que estão fazendo investimento, os professores se sentem, é muito pouco ainda, isso acho que é uma questão para a gente pensar seriamente, a formação, o desenvolvimento desses professores. Eu até escutei na Beth Educar recentemente a fala da ministra de Portugal dizendo que o maior investimento que eles vão fazer agora nessa segunda fase é na formação do professor, por conta desse ensino semipresencial. Então, aqui a gente vê que aqui no Brasil também seria extremamente importante. Só 5% dos professores de escolas que não estão fazendo investimento, não têm infra, se sentem preparados. Né? E aí a gente tem outros dados ainda, estão tentando resolver o hoje, estão aguardando o retorno às aulas para decidir como avaliar. Né? Olha lá, 51% do grupo que está mais atrasado vai esperar a volta às aulas. E só 17% do grupo mais preparado vai esperar esse retorno para decidir como vai avaliar. Estão anestesiados, acreditando que vai passar. Nós temos 34% naquele grupo, né, que está mais atrasado, contra 9% aqui do grupo que está melhor. E essa experiência não colaborou para mudar em nada o processo que já estava instituído. É bem também discrepante esses resultados.
Então, assim, a minha pergunta que fica agora, né, para Alexandra e para Maria Alice, como é que esse resultado, né, esse impacto da infraestrutura no fazer pedagógico, o que ele traz para vocês? Vocês acreditam que as instituições que vêm investindo em infraestrutura e formação docente realmente vão sair na frente nesse processo, se esse processo se estender um pouco mais? Eu queria agora começar, então, acho que eu vou voltar para Maria Alice, para que, Maria Alice, você podia dar para nós o seu olhar sobre isso? Opa, vamos lá. É bastante interessante, né, e um dado que eu até que eu recebi recentemente, que quando a gente fala de desigualdade de acesso, né, então a gente está falando de desigualdade educacional que gera a desigualdade social e a desigualdade social que gera a desigualdade educacional, né? Então, quando a gente fala que 67% dos domicílios brasileiros acessam a internet, isso é a média. Agora, quando eu aprofundo, eu vou ver que na classe A tem 99%, enquanto nas classes D e E, 40%. Então, a gente percebeu também, no decorrer dessa pandemia, que tanto os professores quanto os alunos, eles não tinham nem equipamento adequado e muitas vezes não tinham acesso à internet rápida, né? Então, de fato, a gente precisa se preocupar muito com a infraestrutura. E eu acho que esse foi um dos impeditivos, nesses últimos anos, da adoção mais massiva do uso de tecnologia nas escolas. Porque os professores, eles são digitais. Não existe professor, eu não conheço um professor, inclusive a minha mãe é uma professora aposentada de 83 anos, ela tem rede social, ela fala no Skype, ela conversa com a gente pelo Google Meets, enfim. Então, não existe professor hoje que não seja digital no sentido de ser um cidadão desse mundo contemporâneo. Entretanto, para fazer o uso pedagógico dessa tecnologia, ele de fato precisa de infraestrutura. Então, a formação, pelo menos faz 20 anos que eu trabalho com isso, sempre se fez formação de uso de tecnologia na sala de aula, mas sem infraestrutura e sem condições fica bastante difícil. Então, e uma outra coisa bastante, que não é só no Brasil, mas quando a Comissão Europeia se reúne lá no começo dos anos 2000 e escreve sobre a internet do futuro, ela já diz 3 coisas que são importantes, né? Que a tecnologia precisa ser ubíqua, né? Ou seja, ela precisa ser transparente, ela precisa ser pervasiva, porque ela precisa estar em todos os lugares, mas ela precisa ter infraestrutura e ser compatível. Então, essa é uma coisa que a gente não atingiu nesses últimos 20 anos também. O que é ser compatível? Por exemplo, se você comprou equipamento de uma marca, aquele carregador não é compatível com a outra. As tecnologias não conversam entre si. Então, na verdade, você precisa ficar... você fica numa tecnologia única, você não consegue fazer com que essas tecnologias sejam compatíveis e conversem entre si. Então, isso, veja só, 20 anos se fala isso, e acho que agora chegou o momento da gente sair dessa caixinha, né, dessa caixinha de Pandora, e começar a exigir mais também da tecnologia, exigir mais da política pública. Porque essa população que não tem acesso, de fato, ela vai ficar cada vez mais distante da cidadania digital, né? E isso é um gap muito grande na sociedade. Então, é preciso haver essa política pública para facilitar tanto a aquisição quanto o acesso de equipamentos e de rede para toda a população brasileira. Hoje não é mais possível pensar que exista 40% da população brasileira sem acesso, né? Então, isso dificulta bastante esse momento e os próximos momentos, porque a gente não vai voltar ao normal esse ano, né? Então, assim, não tendo uma bola de neve, mas não vai ser possível voltar 100% e voltar ao normal esse ano. A gente vai precisar fazer uso de algum modelo de educação à distância, seja ele complementar, seja ele mais fundamental, no sentido de que famílias que podem não querer mandar seus filhos para a escola, ou filhos que têm alguma comorbidade e que não vai poder estar com outras crianças, enfim, nós temos aí inúmeras variáveis, nós não temos ainda uma vacina que deixe as pessoas seguras, nem aos alunos, nem aos professores, nem aos funcionários,
Então, esse é o modelo que ele veio para ficar, pelo menos nesse ano e no próximo ano. Não é possível a gente recuperar também a aprendizagem sem fazer uso de mais tempo e mais momentos de aprendizagem do que aqueles momentos que serão bastante restritos na escola em 2020. Ótimo, muito boa essa sua preocupação, acho que é uma preocupação de todos nós, como é que a gente consegue influenciar mais as políticas públicas realmente para que a gente consiga ter um acesso igualitário para todos. Isso é extremamente importante nesse momento. E você, Alexandra, como é que você vê essa questão dessa diferença, dessa discrepância entre esse olhar e essa prática que a gente vê entre os professores, entre o grupo de educadores que estão em instituições mais equipadas e as instituições que estão aí mais atrasadas, que não estão fazendo investimento nesse momento? Bom, eu gostaria de iniciar aí com essa reflexão de que não basta apenas, né, a infraestrutura tecnológica, nós precisamos saber o que fazer com a tecnologia. Então, mas iniciando aí pela a importância de ter acesso à internet, acesso a algum artefato, algum dispositivo, seja desde o celular, né, que nós acompanhando aí a realidade brasileira, nós sabemos que famílias que têm o celular e que utilizam muito bem para a comunicação social e suas redes, não é a mesma coisa do que usar essa tecnologia para aprender. Inclusive, as crianças não estavam preparadas para isso, para usar o celular e o tablet, para quem tem o pai ou a mãe que trabalham e tem um tablet, elas não tiveram dificuldades para fazer o uso, né, visando aí a aprendizagem. Então, é importante, por exemplo, aqui na Inglaterra, durante a pandemia, no mês de maio e abril, houve uma preocupação do governo, sim, com as famílias, né, que não tinham nenhum dispositivo. E houve um programa para oferecer, sim, a tecnologia, um tablet ou um laptop. Claro que não foi apenas oferecer o recurso, isso foi com o apoio, né, do sistema educacional. Então, tanto o assistente social, que cuida das famílias que estão em desvantagem, teve esse papel de dar esse apoio, né, com o uso da tecnologia para a aprendizagem. Claro que não sabemos ainda, não temos ainda o dado de como foi esse processo, né, nas casas, mas a importância da formação, e aí que falando sobre esse par, né, entre infraestrutura e formação, ele deve existir sempre. E a formação, ela precisa se dar conta numa realidade contextualizada. Então, pensando que aqui, por exemplo, também trazendo a realidade da Inglaterra, existem professores que não tinham grande facilidade de criar vídeos, tiveram que criar uma videoaula, ou então de usar recursos variados, né, em relação a textos, como trabalhar com as atividades e dar feedback para os estudantes através do online, enfim, se enumerarmos, são vários itens e que, independente do país ou da situação, se a escola tem um preparo muito maior, são realidades contextualizadas que precisam ser consideradas. Então, eu diria, esse inesperado de estar aí desenvolvendo uma série de coisas que toma muito tempo, né, do docente, então exige um repensar e, claro, considerar que essa situação, ela pode voltar. Então, eu quero destacar isso, que tem aí dados tanto da França, Coreia do Sul e outros países que eles retomaram, né, as aulas
um pouco, assim, de forma mais antecipada, mas escolas tiveram que ser fechadas pela reincidência, né, de casos. Então, como a Maria Alice mesmo disse, e a própria Luciana, nós temos que estar preparados, independente da situação, de como lidar com essa questão de ficar um tempo, né, fora da aula presencial. Então, estar preparado para o online e ter um apoio do próprio sistema do governo é fundamental, porque uma vez que nós já vivenciamos 3 meses ou 4 meses com as escolas fechadas, a necessidade, a ocorrência disso, a incidência, vai aumentar, pode acontecer novamente. Então, eu acho que tem que pensar, um planejamento em conjunto é fundamental. Perfeito, Alexandra. Realmente é uma questão preocupante, a meu ver. As escolas que ainda estão no olho do furacão, buscando correr atrás e não conseguindo olhar para o futuro, não conseguindo planejar os próximos meses. Porque, sem dúvida, essa realidade, quando a gente acompanha o cenário internacional, é uma realidade que vai se estender ainda por bastante tempo, e realmente vão ter que ser pensadas novas estratégias de ensino para que possa se adequar melhor a esses formatos e essas plataformas que nós temos hoje. A educação remota emergencial, ela não é uma solução, ela é um paliativo, e que tem se mostrado muitas vezes que não é eficaz, por conta não do recurso, mas das práticas pedagógicas que estão sendo viabilizadas por meio desses recursos. Então, é urgente repensar sobre isso, é necessário que se formem redes colaborativas entre gestores, professores, coordenadores, para que realmente crie um movimento e um compartilhamento, eu acredito também, de boas práticas, para que realmente todo mundo possa avançar, além do que disse a Maria Alice, da necessidade da gente militar mais por realmente prover acesso a recursos a todas as pessoas. Como último bloco, né, a gente tem aí, eu tentei fazer um recorte, tentando olhar assim, quem são as instituições que estão na vanguarda? E eu vou explicar o conceito que eu trouxe para vocês, o que seria uma instituição de vanguarda, e quem são as instituições mais conservadoras. Mas antes disso, eu só gostaria de lembrar que essa apresentação, esse PowerPoint, está disponível nesse link que está aparecendo aí na tela para vocês agora. E essa apresentação, essa gravação, ela vai estar disponível no canal do YouTube do Instituto Crescer, para vocês assistirem novamente, quem porventura chegou depois, ou para vocês compartilharem com outras pessoas que vocês acharem importante. Nesse último bloco, eu vou apresentar. Vou convidar a Maria Alice e a Alexandra para responder novamente a uma pergunta, mas também é o momento da gente abrir para vocês. Então, se vocês quiserem colocar no chat as suas dúvidas, as suas inquietações, para que as nossas convidadas possam responder, esse é o momento, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu tentei desenhar um conceito, o que seria uma instituição de vanguarda? Olhando para o que nós tínhamos nos dados da pesquisa, eu considerei as instituições de vanguarda aquelas que, na visão dos respondentes, já têm uma infraestrutura adequada, onde os professores se sentem preparados para trabalhar online, que estão planejando o amanhã, né, que não estão só pensando, mas que já estão planejando o amanhã, e que estão revendo o currículo e as propostas de avaliação. Quando eu fiz esse recorte na nossa pesquisa, eu achei 23 instituições privadas e 12 instituições públicas, sendo que 24 delas estão na região Sudeste, com maior incidência em São Paulo, 8 na região Nordeste, 1 na Centro-Oeste e 2 na Sul. E, vendo por grau de ensino, a maior concentração está na educação básica, seguida pelo ensino superior e depois pelo ensino técnico. Então, essas são as instituições aí que a gente conseguiu mapear. Então, no universo de 1.300, eu poderia ter colocado, deveria ter colocado aqui em percentual, mas no universo de 1.357 respondentes, nós temos aí um número muito pequeno de instituições
que são aí as instituições de vanguarda. E aí eu também busquei mapear aquelas mais que eu estou chamando de conservadoras, que realmente estão num processo mais ainda estão mais atrasadas nesse processo, que são instituições que não têm a infraestrutura adequada, mas também não estão fazendo investimentos nessa infraestrutura, que estão tentando resolver o hoje, que os professores não se sentem preparados para trabalhar online, que não estão revendo o currículo e avaliação e que estão esperando o retorno às aulas para decidir, ou seja, são aquelas que estão anestesiadas, acreditando que vai passar. Quando eu fiz esse recorte, eu encontrei 5 instituições privadas nessa situação e 24 instituições públicas, sendo que, novamente, a maioria ela está na região sudeste, com incidência também em São Paulo, algumas 3 na região nordeste, 4 na região norte e 4 na região sul. Novamente, a gente tem 25 na educação básica, 3 na educação de jovens e adultas e 1 de ensino superior. Então, olhando, né, assim, imaginando essas instituições que já estão mais preparadas, a gente vê de novo essa desigualdade, esse gap. Eu assisti uma live há pouco tempo do Emerson, do Colégio Bandeirantes, dizendo que a instituição deles, é só um exemplo, que a instituição deles estava preparada para esse momento, que inclusive em janeiro eles já começaram a fazer uma gestão de risco e realmente a investir mais nas infraestruturas para poder dar conta desse novo normal, para dar conta desse momento e do novo normal, equipar os alunos e fazer todo o processo aí de digitalização para poder passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Então, pegando o exemplo, imaginando uma instituição de vanguarda como essa, como contra as instituições aí que estão ainda numa situação mais precária, e muitas delas na área pública, com certeza, como nós sabemos, o que vocês teriam de exemplos que vocês têm vivenciado, que vocês têm conhecimento e que poderiam compartilhar conosco do que poderia ser feito para mitigar, para minimizar esse problema e tentar fazer com que essas instituições que estão mais atrasadas, elas consigam realmente dar uma alavancada aí, chegar e alcançar as instituições de vanguarda. Maria Alice, você tem algum case, você tem dessas oportunidades aí de discussão no Bet Educar, o que você viu de interessante que pode servir de um referencial para nós aqui no Brasil? É difícil falar do conservadorismo e do vanguardismo, né? Eu entendo que o vanguardismo, ele está muito mais na metodologia do que no próprio uso das tecnologias. Até na própria Bet, né, no evento, você está lembrada, o Jarkko, que é um finlandês, ele estava falando exatamente da educação da Finlândia. Então, a educação na Finlândia, ela faz uso de tecnologia, sim, né, mas ele é totalmente ubíquo, né? Ou seja, os estudantes e os professores, eles utilizam como se estivesse utilizando qualquer outro material. Então, um caderno, então, muito... É mais um instrumento, é mais um mecanismo que se utiliza lá. Mas o que é importante é que eles, o tipo de metodologia, o tipo de educação que eles dão. Né? Então, vamos chamar isso de vanguardismo ou de conservadorismo. E, na verdade, o que eles falam não vejo a hora dessa pandemia passar para a gente voltar a fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é ensinar e aprender. Né? Então, eu acho que quando você garante a aprendizagem do estudante, e quando você dá esse protagonismo para ele, por meio de várias metodologias, porque o estudante não aprende com uma metodologia única, né? Então, quando você consegue oferecer diversas formas de aprendizagem para aquele estudante que tem um estilo de aprendizagem diferente dos outros, então isso já é uma escola de vanguarda, né? E quais são as escolas conservadoras? Aquelas que normalmente não querem mudar, né? Mas elas não querem mudar o quê? Eu acho que a escola, ela precisa deixar de ser esse depósito de informação. Então, essa escola já não faz mais sentido na contemporaneidade, que é essa escola de depósito de informações que a gente chama de factuais,
e ela precisa começar a ser uma usina de significados, né? E de significados que sejam intelectuais, éticos e sociais. Então, esse é o papel da escola. E esse papel do professor, eu vou dizer que ele não é aquele ditador no sentido de ditar, né? Aquele que fala, né, sobre esses fatos, mas ele tem que ser o escultor de sentidos. Então, acho que os papéis de professor e de alunos na vanguarda são esses. E uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse momento para a gente falar de ética, né? Esse é um papel fundamental da escola, fundamental do professor, e esse é um momento fundamental para falar sobre ética, principalmente nas redes, né? Então, como você desenvolver esse pensamento crítico, tanto do professor quanto do aluno, para você avaliar, selecionar e filtrar conteúdos, para que você seja responsável pela memória coletiva, ou seja, tudo que a gente modifica na rede é aquilo que fica como história. Então, a nossa responsabilidade naquilo que a gente compartilha, naquilo que a gente divulga, né? E a gente diz que o Pierre Levy, né, eu vou usar aqui Pierre Levy, que fala dos 3 pecados da consciência de rede. Primeiro é a ignorância, não sei, não li, não vi, não quero saber. O segundo pecado é a redundância, falar exatamente o que os outros já falaram. E o terceiro pecado é a irrelevância, falar aquilo que não é importante para aquela comunidade. Então, veja quantas coisas a gente pode aprender, quantas coisas a gente pode ensinar nesse momento e repensar de fato esse papel da escola, esse papel do professor. Mas esse professor precisa ser, na sociedade brasileira, ele precisa ser reconhecido, valorizado, motivado, porque o impacto do professor na aprendizagem do aluno é muito grande. Então, ele continua sendo, né, o centro aí da educação, né? Então, a gente precisa dar suporte para esse professor, valorizar, e eu acho que essa relação com as famílias, né, que essa pandemia trouxe, também torna a escola de vanguarda, né, porque, de alguma maneira, ela foi se isolando, e agora ela precisa, de novo, conversar com a comunidade e com as famílias, né? Então, essa também é uma escola de vanguarda, aquela que vai conseguir conversar com a família e juntos vão encontrar aí caminhos mais eficientes para a aprendizagem, não só aprendizagem curricular, mas aprendizagem de todas essas competências importantes para o século XXI. Muito legal, Alice, e você acabou respondendo a uma das perguntas que a gente tinha aqui no chat do Marcelo Salles, que ele perguntou se vocês acreditam que a pandemia resgatou a participação dos pais no processo do aprendizado devido ao ensino remoto. Então, acho que de alguma forma, aí nessa tua fala final, você acabou respondendo a uma das perguntas que eu tinha aqui para depois compartilhar com vocês. Eu passo agora, então, para a Alexandra. Alexandra, o que da experiência aí da Europa, do que você tem visto, o que a gente pode pensar aqui para a nossa realidade e fazer com que a gente consiga avançar melhor nesse momento? Bom, a minha palavra-chave é parceria. Então, tanto aqui na Comissão Europeia, porque eu participo de vários projetos, e um projeto que nós agora fomos contemplados e vamos iniciar, que é o Connect, totalmente, eu diria, priorizado, né, por vários países. Nós temos aí 7 países trabalhando nesse projeto, e buscar estabelecer aí a parceria entre escola, universidade, empresas e principalmente aí a comunidade local. Então, a escola de vanguarda, pensando aí na educação 2030 e trazendo não só o próprio relatório da Unesco, mas da OECD, é a escola que vai trabalhar com as competências, além dos conhecimentos, que esse conhecimento, o próprio currículo é fundamental e básico, mas também atitudes e valores. Então, já está aí o próprio relatório da OECD Educa 2030 para essas escolas de vanguarda. Além disso, os próprios objetivos sustentáveis da Unesco. Existem muitas escolas que estão se preocupando aqui na Europa de buscar aí o estudante inovador, pesquisador, que está olhando para o contexto social,
Então, vários projetos, inclusive até mesmo agora com a pandemia, existem aí projetos que os estudantes estão olhando para as realidades e tentando buscar compreender como apoiar aí os colegas que estão com dificuldades com os tópicos, ou usar aí as redes e as mídias sociais para isso. Existe grande incentivo das habilidades, não só as habilidades que nós chamamos de hard skills, mas soft skills, que é a colaboração, parceria, tomada de decisão, resolução de problemas em conjunto, autogestão. Então, isso é importante. Claro que a tecnologia, as competências digitais e as científicas, elas fazem parte desse processo de uma forma mais holística. Então, nós não podemos, assim, quando pensamos na escola de vanguarda, ela está olhando para todos esses componentes interrelacionados. Voltando aí para a escola conservadora, e aí já vem aí a visão própria de Paulo Freire, escola que foca muito em conteúdos, em fatos, escola que adota aí uma posição de transmissão de conteúdos, e claro, isso ainda existe. E até mesmo que existem escolas que, pelo fato de serem, eu diria assim, existe um currículo, existe uma avaliação, existe a questão dos exames para as universidades, existe uma cobrança de conteúdo muito forte. As escolas, algumas, adotam muito a questão de focar em conteúdo apenas. Então, o problema maior é que essas escolas que não trabalham com a habilidade do aprender a aprender, então, esses estudantes podem não ser tão bem-sucedidos quanto os que já têm uma facilidade maior de trabalhar com os conteúdos. E até porque o sistema de avaliação está mudando aqui na Europa, e estão privilegiando não só questões focadas em conteúdos, mas habilidades na resolução de problemas. Então, fica aí a minha contribuição. Perfeito, Alexandra, e muito interessante o que você traz também, e a gente vê que na pesquisa, um alento para a gente tem aí 1/3, pelo menos, dos respondentes, dizendo que estão nesse momento tirando um pouco o foco do currículo e colocando mais o foco no desenvolvimento de competências e habilidades. Então, isso é muito legal, eu acho que caminha um pouco nessa direção que você trouxe para a gente, eu acho que está sendo um grande ganho nesse momento. Essa não era uma visão que a gente tinha, por mais que os documentos oficiais aqui no Brasil tragam isso como premissa. Então, assim, é uma oportunidade muito legal que está acontecendo. E a gente sabe que algumas dessas competências, como colaboração e interação, elas são extremamente permissíveis, possíveis de se fazer por meio de ambientes virtuais. Lógico que tudo isso, como a Alice trouxe, exigem novas metodologias, novas estratégias de ensino. São outras práticas que têm que ser organizadas. E aí eu volto a reforçar e concordo muito quando foi trazido, tanto pela ministra de Educação de Portugal, tanto como pelo Iaco, lá da Finlândia, que eu assisti lá no Bet Educar, a importância da formação do professor. E acho que amarra também com o que a Alice trouxe, da importância da formação, mas também da valorização desse professor, que também acho que é um outro ganho nessa pandemia, é a valorização que os docentes, que nós todos estamos tendo nesse momento, o reconhecimento da importância do nosso papel. Isso é dito por todas as pessoas que estão tendo que lidar com as crianças dentro de casa, enfim, e ter que gerenciar e ajudar nesse processo educacional. Infelizmente, a gente está com o nosso tempo estourado aí em 10 minutos e acho importante a gente manter. Eu teria 3 perguntas, mas acho que daí a gente ia extrapolar aí pelo menos meia hora. Eu me comprometo a compartilhar essas perguntas aqui com as convidadas e depois colocar nas redes sociais as respostas para que a gente possa, então, não deixar ninguém sem resposta. Eu termino, então, compartilhando aí a minha tela com algumas informações, agradecendo primeiro, né, a participação de todos vocês que estiveram conosco aqui nesse final de tarde,
num semi-feriado, para alguns é feriado, para outros não, aqui em São Paulo. Então, agradeço muito aí de ter prestigiado esse trabalho que a gente fez. Sem dúvida, a pesquisa é algo muito importante, eu acredito demais no valor da pesquisa para nos trazer um retrato do momento e nos ajudar a direcionar o nosso trabalho. Eu sou matemática de formação inicial, então, para mim, pesquisa é parte da minha vida. Ela vai estar disponível, essa pesquisa, como eu disse, ela vai estar disponível nesse endereço que vocês estão vendo aí, na última linha. Também vai estar no nosso canal do YouTube, assim que terminar essa transmissão, e convido vocês a visitar aí as páginas do Instituto Crescer. Nós estamos com um curso de design educacional, é um curso para a formação de professores, para trabalhar no formato online. Ele é um curso de 80 horas, extremamente interessante. Também, se você for pela página do Instituto Crescer, é possível acessar o curso, acho que vale a pena, ele vai ajudar muito nesse processo, desse momento, e também a conhecer a avaliação das práticas educacionais inovadoras, que é uma avaliação que a gente desenvolveu aqui no Instituto Crescer, e que pode ser um bom parâmetro para começar um repensar, para vocês conseguirem planejar os próximos passos aí nos novos meses. Esse retrato aí da sua instituição pode te ajudar nesse sentido. Então, eu tenho só a agradecer aí a vocês, a participação, né, da Alice e da Alexandra, que estiveram aqui me ajudando a fazer essa reflexão. Muito obrigada mesmo por vocês terem disponibilizado esse tempo. E ao Diego e ao Vitor, que estão aí nos bastidores, nos ajudando aí com a transmissão, nos auxiliaram aí ao longo do dia para que tudo desse certo. E também a Denise e ao Ivan, que também fizeram um trabalho aí de me ajudar a consolidar esses dados para que a gente conseguisse trazer essa leitura para vocês. Por último, também a gente tem saiu uma matéria no Estadão de hoje, que eu vou compartilhar nas redes sociais, onde também tem uma discussão que foi feita junto com uma jornalista, que parece, não tive oportunidade ainda de ver, mas imagino que tenha ficado bem interessante. Um bom final de tarde a todos vocês, um bom final de semana, e que espero que tudo fique bem para todos vocês aí, diante desse momento que a gente está passando. Muito obrigada.